Oi gente, meu nome é Patrícia e esse é o primeiro episódio do meu vlog Mitologia Como Você Nunca Viu. E o episódio de hoje é a origem da mitologia egípcia e a morte de Osíris. Toda a história do Egito começa com as águas primordiais e não existia nada no mundo além dessas águas. E desse movimento das águas surge uma montanha. No topo dessa montanha abre uma flor de lótus e dali surge Ra, o deus sol com cara de falcão que usa um disco solar na cabeça. Esse troço aqui, tá vendo? Ra, todo poderoso no topo da montanha, começou a se sentir muito solitário. Ele não tinha nada pra fazer, o coitado. Nesse ponto da história, as fontes, cada uma fala uma coisa diferente. Então, como esse vlog é minha interpretação da mitologia, eu vou escolher a fonte que me cabe. E essa é a fonte que é mais fofinha e bonitinha e não é tão pesada pra menores de 18 anos. O que ele faz sozinho no topo da montanha é chorar. Ele chora de tristeza, coitado. E dessa lágrima que toca o solo, nascem dois deuses. Shu, o deus do ar, e Tefnut, a deusa da umidade. Eles dois são irmãos, mas se casam mesmo assim. Porque naquela época, no Egito Antigo, deuses e membros da família real se casavam e tinham filhos, por mais que fossem irmão e irmã, tio e sobrinha, e por aí vai. Era para manter o sangue divino, o sangue de sua dinastia no poder. Eles não queriam misturar, sabe como é que é, né? E fazer o quê? Era o que acontecia. Dessa união de Shu e Tefnut nascem mais dois deuses. Nut, que ficava arqueada representando o céu, era uma mulher nua. Não, eu não vou ficar nua. Ela tinha várias estrelas pelo corpo, e o interessante de Nut é que tudo que ela comia, ela paria depois. Todos os dias, Ra entrava com sua barca solar pela boca de Nut, e depois de 12 horas, ela dava luz a ele de novo. Pra você ver como são as coisas. E Geb, o deus da terra, que ficava deitado no chão debaixo de Nut. De tanto um olhar pra cara do outro, eles acabaram se apaixonando. E aí tava rolando aquele climinha, aí Ra começou a ficar preocupado. Calma aí que já tem Deus demais aqui. Não tô gostando dessa história. Ô Shu, vai pra lá! Vai pra lá! É, você mesmo! Vai pra lá e toma conta daqueles dois que eu não quero que eles se juntem, não. Aí, a propósito, eu quero que você fique entre eles por 1 ano. Qual é? Mas 1 ano tinha só 360 dias. Pois é. Nut pede ao pai licença para se encontrar com seu velho amigo Tot, o deus da sabedoria. Alguns dizem que ele não tem mãe. Outros dizem que seu pai é Ra. Daí ninguém mais sabe de onde surgiu esse sujeito, ele simplesmente surgiu. Ele ensina o povo a escrever, criou o calendário, o xadrez. Então Nut chega lá. Aí Tot, tem uma proposta para te fazer. Ela queria jogar um jogo com ele. Se ela vencesse, ela teria um pedido que ele teria que cumprir. Tot aceita, crente que ia ganhar, mas Nut, muito esperta, acaba ganhando o jogo. Yes! E o seu pedido é: eu quero que você aumente 5 dias no calendário. Mas... Shhh! Shhh! Cala a boca, faz! Tot então aumenta mais 5 dias no calendário, passando de 360 para 365. Então, depois de 360 dias, acaba o contrato com Ra e Shu mete o pé, deixando os dois sozinhos por 5 dias, que eles usaram para fazer 4 filhos. Osíris, o primogênito, Ísis, Set e Neftis. É muito nomezinho, né? Acompanha comigo que o negócio é mole. Osíris viajava pelo Egito, ensinando agricultura e outras coisas. Ele era muito amado pelo seu povo, e por ser o primogênito, ficou com o trono do Egito. Ísis se casa com ele. Ela era a deusa do amor, da fertilidade, da magia. Ela curava os doentes e tudo mais. Set era o invejoso. Ele odiava com todas as suas forças o seu irmão Osíris. Queria porque queria ter o trono do Egito. Set representa a tempestade, o caos, a inveja, a ira, os ciúmes. Qualquer coisa que é ruim, o cara representa. Pra você ver o quão bonzinho Set é. Neftis é a esposa de Set, representa as terras secas e a morte. Em cima da sua cabeça tem um hieróglifo com seu nome. Ela vivia brigando com Set, e numa dessas brigas ela foge, finge ser Ísis e seduz Osíris, que acaba acreditando e tem relações sexuais com ela. E dessas relações nasce Anubis, o deus da morte que vigia as tumbas, e ele fez a primeira múmia. Alguns dizem que ele é um chacal, alguns dizem que ele é um cachorro. Eu prefiro acreditar que ele é um cachorro, porque cachorro é o animal mais fiel, sacou?
Oi, meu nome é Anubis e eu gostaria de fazer um pedido de coração. Vê-se, por favor, para de me chamar de capeta! Qual é, mano? Sou bonzinho, cara. Ó, tô de olho em você, hein? Pode continuar a história agora, que eu deixo. Sete, que planejava sua vingança, resolve pô-la em prática. Um belo dia, ele chama seu ingênuo irmão Osíris para um banquete em sua casa. Osíris estava muito cansado de ter viajado todo o Egito, então ele chega na casa do irmão e dorme. À noite, Sete invade seu quarto e com um barbante mede o tamanho do corpo de seu irmão enquanto ele dormia. No dia seguinte, lá está o banquete, e nesse momento, entra um lindo sarcófago. Todo mundo fica impressionado com aquele sarcófago que entrou. Ele é muito lindo! Sete anuncia um jogo. Aquele que couber no sarcófago será seu dono. Mal sabia Osíris que aquele sarcófago foi feito sob medida pra ele. Não foi à toa que Sete entrou no seu quarto à noite pra tirar a medida. Todo mundo aqui sabe que um sarcófago é um caixão. Presentear alguém com um caixão. Que presentinho ruim, hein? Imagina, você tá todo alegre no teu aniversário, aí tu ganha um caixão de presente. Maneiro! Mas no Egito Antigo, a morte não era uma coisa ruim pra eles. Eles passavam a vida inteira pensando na morte. Então, ganhar um sarcófago pra um egípcio era um presentão. Ainda mais se fosse lindo. Então, voltando aqui. Foco. Olha o foco. Osíris entra no sarcófago e fica todo felizinho porque coube, tadinho. Aí vem Sete e tranca o sarcófago com o irmão dentro. Quando Osíris percebe, já era tarde demais. Sete, não satisfeito com isso, taca o sarcófago no rio Nilo, onde Osíris morre. Ele desejava que aquele sarcófago fosse bem longe até chegar ao mar Mediterrâneo. E lá, adeus Osíris, ninguém nunca vai te achar. Agora o trono é meu! Lá estava Ísis, sendo Ísis, quando a notícia chega em seus ouvidos. Oi, Ísis, teu marido morreu. E lá foi ela em busca do sarcófago, na esperança de trazer Osíris de volta ao mundo dos vivos com sua magia. Porque ela não tinha nem tido tempo de ter um filhinho com ele. Olha que injustiça. O sarcófago acaba se enroscando nas raízes de uma árvore enorme na Babilônia. Árvore linda aquela. Ele acaba ficando dentro da árvore. Não me pergunte como, eu não sei como, mas ele estava lá, dentro da árvore. O rei da Babilônia estava encantado com aquela árvore, mandou cortar e fez um pilar para o seu castelo. Ísis ficou sabendo disso. A danadinha ficou sabendo disso. E o que ela faz? Ela vai para a Babilônia e fica lá na rua, toda tristonha. Alguns servos do local, ao verem Ísis triste, se comoveram com toda a sua beleza, fofura e esplendor e trouxeram-na para dentro do castelo. A rainha ficou sabendo que tinha uma serva nova, que era Ísis, e mandou chamá-la. E ela ficou encantada com o cabelo da mulher. Eu quero um cabelo igual. Ele é lindo e é muito cheiroso. Faz em mim também. Não, faz em mim também. Com esse lance todo do cabelo, Ísis acaba ganhando a confiança da rainha da Babilônia, que deixa ela como sua serva particular. Sua e de seu filho, bebê, representado pela minha girafa de pelúcia, porque eu não tenho um bebê. Ísis fica encantada com o menininho. Toda noite ela fazia rituais pro garoto ficar imortal. Mas os rituais eram coisas meio bizarras. Ela ficava tacando fogo no garoto, esse tipo de coisa assim bizarra. Um dia, a rainha vê aquilo e fica desesperada. Mas meu Deus do céu, o que é isso que tá fazendo com meu filho? Mas já não adiantava mais nada, porque a mulher viu e acabou todo o encanto. Acabou. Não, nunca mais vai ser imortal. Nunca mais. Porque a senhora interrompeu o meu ritual. Tinha que ficar quietinho no teu canto, vendo teu filho entrando no fogo, tá ligado, mano? Mas enfim, Ísis acabou tendo contato com o pilar e conseguiu tirar o sarcófago lá de dentro, escondendo o corpo de Osíris com ela. Um belo dia, quando ela sai de perto do corpo pra pedir ajuda de Anubis pros seus rituais mágicos lá, Sete encontra o corpo antes dela voltar. E ele fica puto da vida. Mas meu Deus do céu, o que esse cara tá fazendo aqui? Eu não despachei o defunto. O que ele faz? Ele pega uma faquinha e esquarteja o irmão todo. Ele corta o corpo de Osíris em 14 pedaços e sai espalhando tudo aleatoriamente pelo Egito. Maneiro, né? Ísis, quando se dá conta disso, ela entra em uma profunda tristeza. Ah, não, lá vou eu de novo procurar. Ah, não! Não! Nephthys fica sabendo disso também, porque até agora ela não sabia, né? A coitada é meio desinformada, sabe? Ela só fica sabendo agora. Mas que porcaria é essa que meu marido fica fazendo? Ah, não, minha irmãzinha, eu vou te ajudar. Aí ela ajuda a Ísis a ir procurar os 14 pedaços de Osíris pelo Egito.
Achei a cabeça! Eles procuram e depois de um tempão eles conseguem achar 13 pedaços. 13 pedaços, olha que triste. E o que faltava foi engolido por um peixe no Nilo, era justamente a parte que ela precisava para fazer um filhinho com ele. Puxa, mas que inconveniente. E Anubis se voluntaria para fazer a primeira múmia do mundo. Minha filha, tem jeito mais não. Vou ter que embalsamar. Isis consegue fazer uma magicazinha pra trazer Osíris de volta à vida, mas é só por um pouquinho de tempo. Osíris queria muito também fazer um filho com ela. E aí, menino, você não sabe o que aconteceu. Nasce um pinto de madeira. Que história bizarra. Essa história é muito bizarra, cara. Lá vai Isis, faz lá as coisas que ela tem que fazer com ele, e dessa união nasce Horus. Osíris agora morto, que por algum motivo ficou verde, vira o deus dos mortos. Você tá lembrado da Tábua dos 10 Mandamentos? Da Bíblia? Do Moisés? É, aquela mesma. Então, ela foi retirada do livro dos mortos do Antigo Egito. Só que a diferença é que ao invés de você não matará, é eu não matei. Eram as coisas que os mortos falavam para Osíris para ver se ele os deixava entrar em seus domínios. Você foi uma criança boazinha, você pode entrar no mundo dos mortos. Eu deixo. Anubis, o antigo deus dos mortos, vira o juiz do submundo. É ele quem pesa o coração dos mortos na balança. É o único órgão da múmia que tem que ficar dentro do corpo. Eu explico isso em outro vídeo. A pena é uma deusa, ela se chama Mat. Ela é a deusa da justiça, da verdade. Então, se o seu coração pesa mais que Mat, a verdade, tu tá ferrado, Manolo. Você é devorado por um monstro e você deixa de existir por toda a eternidade. Ser esquecido é a pior coisa que existe. Se seu coração pesasse menos do que a pena, você podia entrar no mundo dos mortos, mas tinha que ler lá o livrinho pra Osíris. Então é isso, esse foi o primeiro vídeo de mitologia, eu espero que tenham gostado. Mitologia egípcia é a minha preferida. Qualquer dia eu volto com mais histórias de mitologias pra vocês. Tchau!